Olá, seja muito bem-vindo. Olha, se você tem um negócio, se você gerencia uma empresa, essa conversa aqui é para você. A gente vai desvendar juntos como botar ordem nas finanças, entender de uma vez por todas a relação entre resultado e caixa e, claro, tomar decisões com muito mais segurança. Sabe aquela sensação? É uma das coisas mais frustrantes que existem para quem empreende. As vendas estão acontecendo, os clientes estão vindo, mas na hora de olhar o saldo da conta, cadê o dinheiro? Se isso parece familiar, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. Pois é, esse é um desafio super comum. E a raiz do problema, na maioria das vezes, está na falta de controle e, mais ainda, na falta de entendimento de dois conceitos que são chave: o fluxo de caixa e o capital de giro. São eles que mantêm a operação da empresa saudável, sabe? Então, para a gente montar esse quebra-cabeça financeiro, vamos seguir um roteiro bem claro. A gente começa entendendo o dilema do caixa, depois passa para a solução, que é ter clareza e controle, explica o nosso método de 3 passos, os benefícios para o negócio e como fazer isso virar uma ação contínua. Bora começar então pelo problema central. Aquela confusão que gera um estresse danado e faz a gente tomar um monte de decisão no susto, sem conseguir planejar direito. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A grande e perigosa confusão entre o lucro que está lá no papel, no relatório, e o dinheiro que está de verdade no banco. E acredite, uma empresa pode ser super lucrativa e, mesmo assim, quebrar por falta de caixa. É sério. E essa falta de clareza não é só uma dor de cabeça, não. Ela traz consequências bem práticas e ruins para o dia a dia. Sabe, o saldo do banco que vive subindo e descendo, contas pagas com atraso, fornecedor ligando para cobrar. Isso tudo faz com que o crescimento do negócio fique estagnado. Ok, já entendemos bem o problema. Então, como é que a gente sai desse ciclo de incerteza e pega de volta as rédeas da situação financeira? A resposta é um trabalho focado, uma consultoria que vai lá, organiza a casa, estrutura as ferramentas certas e, o principal, te dá previsibilidade. No fim das contas, é sobre transformar um monte de números soltos em poder de decisão. E como a gente faz isso? Com um processo super prático. Nada de teoria que não serve para nada no dia a dia. É um método que tem começo, meio e fim, pensado para ser rápido e muito eficiente. E olha que interessante, o trabalho todo leva só 13 horas. É isso mesmo. É um projeto focado, de altíssimo impacto. Não é aquele tipo de consultoria que nunca acaba, sabe? A ideia aqui é trazer resultado rápido. Essas horas são divididas em 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente faz um diagnóstico para entender direitinho qual é a situação atual. Depois, vem a intervenção, que é a hora de botar a mão na massa e construir as ferramentas e os planos. E por último, a saída, que é para garantir que a empresa consiga tocar o barco sozinha depois. Uma das coisas mais importantes que a gente constrói na fase de intervenção é o chamado DRE gerencial, é o demonstrativo de resultados. Pensa nele como um mapa financeiro da sua empresa. Ele organiza tudo e mostra de um jeito bem claro para onde o dinheiro está indo e qual é o resultado de verdade da sua operação. Com esse mapa, o DRE em mãos, a gente começa a olhar para alguns números-chave, a margem de contribuição, por exemplo. O que é isso? É basicamente o dinheiro que sobra de cada venda depois de pagar os custos diretos daquele produto ou serviço. É esse dinheirinho que vai ajudar a pagar todas as contas fixas, tipo aluguel, salários e, claro, gerar o lucro. Outro indicador que é fundamental é o ponto de equilíbrio. Ele responde uma pergunta muito simples: quanto eu preciso vender no mês só para empatar, para não ter nem lucro nem prejuízo? Saber esse número muda o jogo, ajuda a definir metas de venda realistas, a controlar os custos e até a decidir o preço certo para as coisas. Tá, legal. Mas na prática, no dia a dia, o que a empresa ganha com isso tudo? Vamos ver agora os benefícios diretos, aqueles que você sente no bolso e na sua tranquilidade. Olha, os benefícios são muito concretos. Imagina só, ter previsibilidade, saber como vai estar o seu caixa daqui a 2, 3 semanas, conseguir planejar os pagamentos sem aquele sufoco de última hora. E o melhor, tomar decisões importantes, tipo um investimento, olhando para dados e não só para o eu acho que. É disso que a gente está falando. Então, no final do processo, o que você recebe não é um calhamaço de papel com teoria, é um kit de ferramentas práticas, o seu DRE gerencial, prontinho e estruturado, os indicadores financeiros mais importantes já calculados e, claro, um plano de ação, dizendo o que precisa ser feito. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Tá, mas e depois que a consultoria for embora? Essa é uma preocupação super válida. E é por isso que a última etapa do trabalho é toda pensada para garantir que essas melhorias continuem,
que elas sejam sustentáveis. O nosso objetivo final é dar autonomia para a gestão. Por isso, a gente não vai embora sem deixar rotinas financeiras bem estabelecidas, modelos prontos para usar e toda a orientação que for preciso. A ideia é que o controle financeiro vire parte da cultura da empresa. E aqui tem um ponto super importante para a gente deixar claro. Esse trabalho não substitui o seu contador de jeito nenhum. Ele complementa. Pensa assim, a contabilidade está focada nas obrigações legais, nos impostos. A consultoria pega esses números e transforma em informação para a gestão, para ajudar a tomar as melhores decisões para o futuro do negócio. Então, a mensagem final é essa. É sobre deixar o improviso para trás, sair daquela correria de ficar só apagando o incêndio e finalmente assumir o controle financeiro do futuro do seu negócio. É uma virada de chave que não só traz mais paz no dia a dia, mas que abre as portas para um crescimento de verdade, sólido e sustentável.